I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo Geek Velho voltando para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre por que é correto trocar sexo e trocar cor de personagem. Vou me focar mais em trocar a etnia do personagem e por que isso é correto, pelo menos segundo Hollywood. Teve um escritor que tweetou depois do Dan Slott, que, meu Deus do céu, esse cara escreveu boas histórias, mas parou pelo menos a criatividade dele morreu tem alguns anos, assim, acho que se eu colocar talvez mais de uma década, e hoje virou um ser bizonho. Mas basicamente no tweet dele, ele fala que quando adaptando HQs para TV e para filmes, ou mesmo fazendo um reboot dessas HQs, não tem nenhuma razão para que os personagens icônicos, lembre desse trecho, personagens icônicos sejam homens brancos heterossexuais. A única razão que eles eram dessa forma é porque eles foram criados entre os anos 30 e 60 e não é mais os anos 60. Depois ele tenta se consertar, mais ou menos, sei lá, dizendo que as duas coisas não são excludentes, que pode se manter, enfim. Aí esse tal de Ed Robson responde para ele. E você sempre tem pessoas dizendo: por que não criam novos personagens que não são homens brancos héteros? O ponto é que esses personagens eles são criados o tempo inteiro, mas é difícil para eles competirem com os famosos e icônicos personagens que têm décadas de história atrás deles. Aí eu parei para pensar em duas coisas, basicamente. A indústria de mangá e de anime deveria estar morta, né? Porque, com raríssimas exceções, são criados sempre novos personagens. E eles têm os personagens icônicos. Tem os Gokus da vida, tem o Pirata da Borracha da vida, Astro Boy e tantos outros personagens que existem até hoje e que, se você caçar, você acha mangá que se estenderam por décadas e ainda existem com pausas, né? Eles não são eles são intermitentes, mas ainda são personagens icônicos e sempre são relançados. Eles vendem. Enquanto isso, pessoas lançam mangás sempre. Aí o que acontece? O público japonês ele está mais aberto à mudança. Você pode usar essa desculpa, né? Não, porque o público japonês está mais acostumado com essa mudança. Então me explica por que mangá vende mais nos Estados Unidos do que qualquer outra revista. Eles inflaram nos últimos anos as vendas de HQs porque eles colocaram mangás junto. Então, por exemplo, sei lá, estou chutando um número, não estou falando um número sério, mas em 2019 venderam 50 milhões 500 milhões de exemplares de comics nos Estados Unidos. Só que lá não tem só HQ. Eles pegam, para inflar o número, eles jogaram os mangás para tentar mostrar que a indústria não estava completamente morta como ela está. E com uma falência criativa absurda. Então, essa desculpa de funciona no Japão porque eles têm uma cultura diferente já cai por água, porque
as pessoas que compram mangás são mais novas, mas não necessariamente começaram com mangás. São pessoas que, muitas delas, começaram com HQs. E muitas pessoas leram HQs por 10, 15 anos e, mudaram totalmente para o mangá. Por quê? Por conta da falência criativa que as HQs vivem. E eu vou te dizer que essa falência criativa tem mais de 10 anos. Tem bem mais de 10 anos. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções. Mas a regra é clara. Tem que mudar cor, tem que mudar sexo, tem que... E todas essas desgraceiras. Eu perdi o tesão completo por HQ Primeiro quando... Eu não lembro se foi primeiro a Marvel que mudou todos os personagens principais dela, que mudaram o Tony Stark para Riri Williams, mudaram o Steve Rogers pro Falcão, e eles mudaram todos os personagens principais deles. E a Marvel e a DC começou com os Novos 52. Assim, os Novos 52 me irritaram profundamente. Desde o traço que não me agradava, esteticamente, o traço, principalmente do Super-Homem e do Batman, não me agradaram, até as histórias. De novo, com raríssimas exceções. Você tinha escritores muito bons, você teve histórias muito boas contadas nos últimos 15 anos, como Blackest Night, né, a Noite Mais Escura do Lanterna Verde, que foi uma puta de uma história muito do caralho. Mas assim, de novo, são exceções, não são a regra. Então, porra, se o mangá funciona, por que não funciona? E aí, voltando ao Dan Slott, ele fala dos anos 30 e 60. Nós não estamos nos anos 60 a mais. Realmente, se você pegar a DC, eu acho que não tem um personagem negro criado antes dos anos 60, em 45, e a Marvel acho que não tem nenhum. E eles começam a ser criados a partir dos anos 60. Mas por que esses personagens atuais não têm tração? Porque, assim, são criados personagens aos montes. E um outro pega. O Constantine foi um personagem criado pro Swamp Thing, pro Monstro do Pântano. E depois ele criou vida, porque foi um personagem bem criado, um personagem bom. As pessoas se identificaram, quiseram saber mais do Constantine. E tantos outros personagens. Então vou pegar alguns exemplos da Marvel e da DC, e assim, não pegando, porque eu também acho que por conta dessa desgraceira de ficar mudando personagem, não vou pegar nenhum personagem icônico que mudou de raça ou de sexo, mesmo que ele seja de outra dimensão, seja de outra terra, da Terra 2, da Terra 20, ou sei lá, da Terra 1000 e não sei quantos. Então pega, por exemplo, o Aço. O Aço foi criado em 85, durante a morte do Super-Homem. Personagem legal, tá aí, vivo até hoje. Ele nunca virou um personagem principal, mas, putz, assim, difícil você competir com mesmo personagens antigos, como o Arqueiro Verde e tudo mais, eles são... pegam um escritor bom, eles estouram. Aí depois volta pro escritor mediano, eles caem. E isso a gente tá pensando em 80 e 90. Não, 80 e 90. Hoje é só escritor mediano e medíocre que escreve para esses personagens. Então o Steel, o Aço, porra, puta personagem legal. E tá aí, firme e forte. Ninguém nunca se preocupou com a cor dele. Mas foi um personagem bacana, bem criado, com uma história interessante. E por isso ele está vivo até hoje. A Vixen. A Vixen foi criada nos anos 80 também. É assim, os poderes dela são muito bacanas, ela é muito legal. E, inclusive, se quem lembra do desenho da Liga da Justiça, a segunda parte, né, que é o Liga da Justiça Sem Limites, ela apareceu em várias histórias, ela até foi namorada de John Stewart
na animação do Liga da Justiça Sem Limites. Assim, personagem bacana, os poderes dela são muito do caralho. Assim, ela não pode usar 2 poderes simultâneos, mas ela tem vários. Tem poder de cura, de lagarto, ela tem poder de elefante. Então ela tem super força, ela tem vários poderes. O personagem tá aí, viva, firme e forte. Se criassem uma série da Vixen, ia ser muito do caralho. Se fizessem um filme da Vixen, ia ser muito do caralho. Entendeu? Não precisa pegar a Mulher Maravilha e transformar ela em Índia e de repente fazer um filme ou fazer uma série. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Pega a Vixen, que é um personagem bom, é um personagem bacana e é um personagem original. Ele foi criado, ele não foi essa subversão da criatividade. Esse, porra, meu, todo mundo gosta do Static, que era o Super Choque aqui no Brasil, que teve um desenho que aqui no Brasil fez um puta sucesso. Fez um puta sucesso. Também criado nos anos 80. E tá aí, firme e forte. Todo mundo conhece se você pergunta qualquer ser humano que tenha menos de, sei lá, 50 anos, de 50 anos para baixo, qualquer ser humano conhece o Super Choque. Assim, qualquer ser humano que é interessado por esse tipo de assunto. Mas mesmo alguns normies conhecem também por conta do desenho, que a animação fez muito sucesso. E assim, ele foi criado inclusive num selo da DC na época, que chamava Milestone, que era um selo para criar personagens negros, mas para criar. Na Milestone você não tinha o Superman negão. Você não tinha pegar um outro aí, o Batman mulher. Não, eram criações. Eram pessoas. Assim, quem é mais velho que eu fala que os anos 70 foram o ápice da criação das HQs. Pra mim é os anos 80 e também os anos 90. Quem curte mais HQ dos anos 60 e 70, dos anos 70 e 80, acha que os anos 90 começou. Realmente, começou a crise das HQs e tudo mais nos Estados Unidos, mas criativamente eu gosto muito dos anos 80 e dos anos 90. Mesmo porque eu comecei a ler HQ no final dos anos 80, comecei nos anos 90. Aí você pega a Amanda Waller. Quem não conhece a Amanda Waller? De novo, criada em 85. Quem não conhece a Amanda Waller? Que às vezes é vilã, às vezes ela não é vilã, às vezes ela é anti-herói. Todo mundo conhece a Amanda Waller. Podiam fazer uma série da Amanda Waller, sem detalhe, sem o uso de super-herói. Assim, você usa a ideia do super-herói, mas você não precisa mostrar absolutamente nenhum super-herói, a menos, de repente, em manchete, não sei o que lá, e mostrar toda esse governo paralelo, o Cadmus, por exemplo, e como eles agiram, como eles agem para enfrentar os super-heróis. Não precisa fazer uma série escrota como da Batwoman lá. Jesus amado, que série desgraçada, ridícula. Cyborg também. Eu comecei a ler HQ, eu comecei a ler com os Jovens Titãs, com o Robin. O Robin, ele não era nem Asa Noturna ainda, que foi no final dos anos 80. Comecinho dos anos 90, que o Robin era o líder isso eu lendo, né? O Robin era o líder dos Novos Titãs e tinha o Cyborg, que eu sempre gostei pra caralho do Cyborg. E esse ator medíocre, ridículo, que tem um filme na carreira dele, que é o Cyborg, que é o Liga da Justiça, caindo de pau e tal, e isso causa em algumas pessoas não separam, né, as ideias do artista. Eu, na medida só se o artista é muito escroto, mas na medida do possível, eu tento nem ler muito sobre as opiniões dos artistas, dos atores em especial,
para que eu possa continuar. Porque senão, meu, eu não assisto mais nada, eu não leio mais nada. Então eu tento evitar ao máximo. E o cara, meu, ele avacalhou o Cyborg com esse papo de bebê chorão, de coitadinho de mim e o cacete. Porra, o Vic Stone é do caralho, é um personagem bom. É um personagem do cacete. Um personagem criado. O Black Lightning, que teve até uma série da CW também horrorosa, medonha, bizonha. Mas também, ele também, se eu não me engano, ele foi criado na Milestone. Ele interagiu com outros heróis, inclusive ele chegou a trabalhar com o Batman. O Batman chegou a dar um certo treinamento de luta corpo a corpo pra ele e tudo mais. Assim, outro personagem criado e não chupinzado. Que é do caralho. Aí você pega os da Marvel. Na Marvel tem o Falcão. Falcão, porra, é um personagem legal. Eu, particularmente, nunca fui muito fã. Mas é um personagem legal. Agora, Falcão, Capitão América, já não. O Capitão América 1 tem que ser o babaca do Steve Rogers. Essa que é a realidade. Ele que é o Capitão América e acabou. É que nem o Super-Homem é o Clark Kent, é o Kal-El e acabou. O Batman é o Bruce Wayne. Tem uns personagens que você não consegue colocar outra pessoa pra substituir o manto. Mesmo quando você pega as histórias do Batman, por exemplo, em que ele some ou acham que ele tá morto. O Dick Grayson, que antes teve o Azrael, né? Que foi o Jean Paul Valley, que foi o Batman por um curto espaço de tempo, que virou um psicopata, ou mesmo Dick Grayson com Grant Morrison, eles nunca, tirando o outro que virou um psicopata mesmo, o Jean Paul Valley, mas o Dick Grayson, que é naturalmente a escolha para ser o Batman, nunca sentiu o Batman. Ele, na cabeça dele, sempre tá só cumprindo aquele papel, mas o Batman, ele sabe que é o Bruce Wayne. Ele tá lá cumprindo o papel porque ele sabe que o mundo precisa de um Batman, por exemplo. Que é a Terra... O Blade. O Blade também é dos anos 60, dos anos 70. Puta que eu pariu. Foi o primeiro filme que deu credibilidade, novamente deu credibilidade para super-heróis, que foi o filme do Blade final dos anos 90. Blade é do caralho. Blade é do caralho. Puta personagem do caralho. Nem preciso falar muito do Blade. A gente tem o Bishop, né? O Bishop, ele é de uma outra terra, mas mais ou menos, porque ele é do futuro da Terra 616. Mas, porra, o Bispo é legal. Eu gosto. Nos anos 90, o Bispo fez um puta de um sucesso. Assim, ele tava em todas as HQs dos X-Men, ele tava em todas, cara. Ele teve um impacto. O personagem teve um impacto. Ele foi criado nos anos 90. Ele teve um impacto nas HQs da Marvel, principalmente, obviamente, nos X-Men. Todo mundo gostava do Bispo. Todo mundo que gostava, que lia X-Men, gostava do Bispo. Ele nunca foi um personagem odiado, muito pelo contrário. O pessoal gostava. E aí a gente volta pra essa lenga-lenga. Por quê? A gente não consegue mais e precisa fazer essas artimanhas de mudar sexo, cor e a puta que eu pariu de personagem. Porque os Estados Unidos, as artes dos Estados Unidos, hoje vivem uma falência criativa. Seja Hollywood, seja literatura. Pô, e tem tantos ícones da literatura americana. HQs. Teatro eu não posso falar porque aí eu não tenho esse conhecimento. Mas dessas mídias que tomaram
o mundo, é uma falência criativa absurda. E a culpa não é da pandemia. A falência criativa vem de antes da pandemia. Então essa desculpa não cola. É a desculpa que usam para quem é acéfalo e tem memória curta, mas qualquer pessoa ligada no assunto sabe que não cola, não vira. E de novo, eles veem a falta de adesão desses novos personagens porque as pessoas preferem os ícones. O exemplo do mangá é sensacional nesse sentido. Os mangás chegam quando eles pegam tração, é uma coisa absurda. E assim, é sempre uma coisa nova, apesar de ainda terem os One Pieces e os Dragon Balls da vida, que o que lançar vai vender pra caralho. Mas lançou uma coisa nova, tipo um Demon Slayer da vida, vende pra caralho. E às vezes histórias curtas, como o Goblin Slayer, que eu gosto bastante do anime do Goblin Slayer. Porra, vendeu pra caralho. Assim, não chegou no nível do Demon Slayer, mas vendeu pra porra o Goblin Slayer. E tantos outros. O Ataque aos Titãs e tantos outros. E os animes estão lá para provar o mundo, tá para provar para o mundo que você pode criar coisa toda semana e se ela é boa, óbvio que você também depende de sorte, você depende de outros fatores. Mas a prova é que se a coisa é boa, vai ter público. Vai ter público. E não é por conta da mídia em si. De novo, tem uma molecadinha hoje que nunca nem abriu uma HQ, só leu mangá a vida inteira. E eu não tô falando nem desses otakus, hardcore. Eu tô falando de moleque mesmo que gosta de ler uma besteirinha pra espairecer com a cabeça e tudo mais, vai lá e lê um mangá. E o que antes era comprar uma HQ, era ir na banca de jornal e comprar uma HQ. Então o público é o mesmo, desde os hardcores até o normezinho, que compra esporadicamente ou que compra só daquele personagem que ele gosta muito. Eu, quando comecei a ler HQ, eu só lia Novos Titãs, Batman e Homem-Aranha, mais nada. Chegou a história do... Não quero saber. Quando eu comecei, quando eu era moleque. Aí depois eu fui expandindo. Isso acontece, eu acho que com a maioria das pessoas, né? Quando é criança, começa pelo personagem que mais adora e tudo mais. E, então não tem desculpa. Então não há o porquê. Essa desculpa de Hollywood, essa desculpa das HQs, de que nós temos que fazer isso porque os personagens icônicos eles sobrepujam, eles sobressaem sobre novas criações, não dá liga, não cola. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, dá um joinha, curte o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima.